deixa eu já começar nosso conteúdo aqui. Então, semana passada a gente estava falando sobre os documentos para contratação e a gente falou até aqui na certidão de nascimento ou casamento. Vamos seguir. Outro documento essencial para a contratação da pequena criatura é o RG e outro o CPF. Ai, Marcelo, meu cartão do CPF já está desgastado, não dá mais para ler ele. Não vou poder ser contratado. Depende. Você pode solicitar um novo que vai vir só de papel, tá, gente? Aquele cartãozinho azulzinho, bonitinho, não faz mais, tá? Ah, mas por que não faz mais, Marcelo? Porque alguém aqui já olhou o que é que tem no seu RG embaixo, quando você tira hoje o RG? O que tem lá? CPF já vem junto. CPF já vem junto. Então, para que eu vou imprimir um cartão que é mais caro, um cartão, né, para dar para a pessoa que ele vai apagar com o tempo, se eu já tenho no outro documento. Então, fica tranquilo. Ah, Marcelo, pode ser a minha carteira de motorista que tem os dois? Pode também. Não tem problema nenhum. O importante é ter os documentos. Certidão de nascimento dos filhos. Vamos por partes. Filho, todo mundo sabe o que é, né, gente? Então tá bom. Ah, Marcelo, mas e se for adotado? Adotado é filho. Igual. Tá, gente? A lei no Brasil não faz diferença entre filho nascido de você e filho adotado. É a mesma coisa. Enteado. O que é um enteado? Você tá no mudo. Peraí, Marina, tem que sair do mudo. Pronto. É filho do cônjuge. Isso, né? Filho do esposo ou da esposa de uma outra relação. Sim. Tá? Ou ainda os tutelados. O que é um tutelado, gente? Ai, não lembro. Tutelado. Você fica como responsável da criança? Isso, é alguém que por algum motivo você ficou responsável legalmente, ou seja, um juiz determinou isso. Exato. Tá? Não é simplesmente do tipo assim, ah, eu tô cuidando aqui, né? Não, é alguém que por algum motivo o juiz colocou você como responsável e que não é um filho adotivo. Por exemplo, um sobrinho que seu irmão ou sua irmã de repente vai falecer e você precisou cuidar. Não necessariamente é adotado. Você vai fazer o quê? Você vai cuidar. Mas você vai cuidar à toa? Você vai simplesmente ir lá e buscar a criança e falar, é meu? Não, gente. Você vai precisar que um juiz determine isso, tá? Para que isso, gente? Para receber o salário família. E aqui nós vamos estudar o salário família mais para frente, mas é muito importante que vocês entendam que salário família não tem absolutamente nada a ver com bolsa família, gente. São coisas totalmente diferentes, tá? Criados em momentos históricos diferentes, então não vamos confundir as coisas. Além disso, a sua carteira de vacinação ou a de seus dependentes, dependendo do caso também, atualizada com as vacinas até os 7 anos de idade, que são aquelas vacinas mais críticas, né? Então, deixa eu salvar essa tela para mandar para vocês. Além disso, o comprovante de frequência escolar do seu pequeno Pokémon com idade de entre 6 e 14 anos. Tá? Não é o seu, é o dos filhos, tá, gente? Ah, Marcelo, e se eu não tiver filho? Ué, aí você não manda nada. Simples assim, né? Gente, curiosidade, tá? Vocês podem ver que não tá pedindo nota, não tá pedindo aproveitamento escolar, tá pedindo simplesmente frequência. O objetivo é só saber se a criaturinha vai ou não para a escola.
Por que isso, gente? Porque essa lei, lembrando, ela é de 1943. E aqui a gente tinha uma ideia naquela época que era o simples fato da criança ir para a escola, ela ia aprender. Tá? E a ideia do Getúlio Vargas era o quê? Vamos alfabetizar o país. Então, se você está mandando o filho para a escola, ele está aprendendo e acabou. Não preciso provar que ele está indo bem. Tá? CNH, só que aqui tem um detalhe, tá? Vamos preencher aqui na frente. Se a função exigir. Tá? Eu não posso contratar a Ana Paula como caixa da minha empresa e obrigar ela a ter CNH. Exigir dela me apresentar a CNH. Ela vai fazer o quê? Vai dar um rolê na caixa registradora pela cidade? Né? Não vai, gente. Então, eu só posso pedir CNH se for uma função dentro da empresa que exige que a pessoa utilize um veículo. Certo? Carteira de habilitação profissional. Vou até mostrar uma. A vantagem de estar em casa é essa. Carteira de habilitação profissional, gente, não é a CNH, tá? Carteira de habilitação profissional é esse tipo de coisa aqui, ó. Tá? OAB. Por quê, gente? Algumas profissões exigem que você comprove por meio de uma carteira funcional que você está habilitado a trabalhar com aquilo. Por exemplo, Marina, você trabalha no hospital, não trabalha? Sim, trabalho. Um médico, ele precisa ter algum documento para poder ser contratado como médico? Ah, sim, ele tem que ter. Tem que ter o registro dele no CRM, né? Tem que ter a carteirinha Exatamente. do CRM. E uma enfermeira? Também tem que ter. Tem que ter o Corém, né? Se não pagar o Corém, Porém, a multa é pesada, tá? a gente paga todo ano. Então, eu sou filho de enfermeiro, eu sei como funciona. Se eu não pagar, você não entra para trabalhar de jeito nenhum. Exatamente. Nem trabalhar não pode. Essa pessoa não pode trabalhar se ela não tiver em dia. Não pode, o Corém informa, né, o hospital que você tá, que você não está pagando. Aí Eu, como complica. advogado, né, apesar de eu não advogar mais, eu ainda mantenho a minha OAB ativa. Sim, Se eu deixar de pagar, eu não posso advogar. não pode, é verdade. Né? Eu optei por não advogar, mas hoje, se eu falar amanhã, se eu virar e falar assim, eu quero voltar a advogar, eu tô com a minha OAB em dia, eu posso. Tá? Só pra gente entender, então. Só posso exigir esse tipo de carteira, gente, para profissões que precisam. Né? Então, por exemplo, sou um hospital, vou contratar um médico, vou contratar uma enfermeira. Né? Sou uma firma de advocacia e quero contratar um advogado. Eu quero contratar um engenheiro para o meu escritório de engenharia. Quero contratar um vendedor, Marcelo. Não, gente, o vendedor não tem uma carteira profissional da função. Ele tem uma carteira de clientes que muitas vezes é mais importante que a de profissão, tá, gente? O bom vendedor tem uma ótima carteira de clientes. Tá? E que dependendo do que ele vende, se ele mudar de empresa, o pessoal vai junto com ele, os clientes. O que é a carta de referência, gente? O seu antigo patrão te dá uma carta falando que você é bom funcionário, essas coisas assim. Aí você leva. Isso. Ah, Marcelo, mas e se eu não fui um bom funcionário? Ele nem vai te dar a carta de referência, porque ele não pode falar mal de você. Então a escolha dele é: dou a carta de referência se você é um bom funcionário, se você não foi um bom funcionário, eu não vou dar referência, né? Afinal de contas, eu não vou pôr meu nome lá falando Marcelo é um bom profissional se ele não foi um bom profissional. Afinal de contas, se der errado,
vão falar o quê? Pô, mas falaram que o Marcelo era bom, né? Só que tem o seguinte, gente, a empresa pode pedir a carta de referência, você não é obrigado a levar. De repente você não tem, tá? E por último, o atestado de antecedentes. O que é isso, gente? É para ver se você já foi preso ou passou pela delegacia ou algo do tipo. Quase. Vamos entender um pouquinho melhor o que é o atestado de antecedentes, tá, gente? Tá. Aqui é o que o pessoal chama popularmente de capivara. Tá? Você chegar numa delegacia e falar, escuta, como que é a capivara aí? O pessoal já vai saber do que você está falando. Tá? Se chegar no fórum e perguntar da capivara de alguém, eles já vão saber do que você está falando. Só para vocês entenderem, porque de repente alguém fala de capivara, vocês vão achar, pô, bichinho, né? Então, gente, o atestado de antecedentes, ele é uma ficha que contém as condenações criminais transitadas em julgado por uma pessoa. Tá? Então, o que é isso? Só pra gente entender, gente. Falar isso. Oi? Nunca que eu ia saber falar isso. Então, vamos entender isso aqui, ó. O que é uma condenação criminal transitada em julgado? É uma condenação. Então, isso aqui significa que é uma condenação definitiva, que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Tá? E, gente, isso não é só no Brasil, tá? No mundo civilizado, a gente tem que entender que uma pessoa é inocente até que se prove o contrário. O contrário. Normalmente o pessoal fala o quê? Uma pessoa é culpada até que ela tente provar que ela é inocente, né? Uhum. Não é, gente. É o contrário. A lei não pode condenar a pessoa se ela não tem provas. Certo? Uhum. E aí a gente tem que entender o seguinte. Passar pela polícia, ou seja, a polícia te parou, te levou para a delegacia porque você era suspeito. Isso não vai aparecer nos seus antecedentes criminais. Só vai aparecer se você foi preso condenado, porque você pode ser preso durante uma investigação também, como suspeito. Uhum. E isso também não vai aparecer na sua ficha. Tá? Por quê, gente? Porque, infelizmente, a gente sabe que no Brasil temos, e não só no Brasil, tá, gente? No mundo, a gente tem muitos casos de pessoas que são presas de forma irregular. E eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Há 2 ou 3 anos atrás saiu uma notícia de um cara em Minas Gerais que ele passou 30 anos preso. Tá? Condenado como um maníaco estuprador. Olha que coisa triste. E ele era inocente. Não, como assim, Marcelo? Foi o seguinte. Ele era sósia do cara que era o verdadeiro maníaco. Ele foi preso, condenado, e os crimes continuaram acontecendo. E ele alegando inocência. O outro, o verdadeiro criminoso, foi preso, condenado pelo mesmo crime. O cara entrou com recurso e não foi solto. Tá? Ele foi preso aos 25 anos, passou 30 anos preso, saiu da cadeia com 55 anos. Quando ele saiu, a mãe já tinha falecido, o irmão já tinha falecido, que era toda a família que ele tinha. Uhum. Ele não tem emprego, porque ele passou a maior parte da vida adulta dele preso. Gente, o que o Estado fez com essa pessoa? O que o governo fez com isso? Ah, Marcelo, mas vai ter que indenizar. Vai ter que indenizar. E até essa pessoa receber a indenização? O que ela faz? Senta e chora?
tá? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, né, das prisões no Brasil. E é o seguinte, a empresa pode pedir, eu posso virar e falar o seguinte: ô, Ana Paula, traz o seu atestado de antecedentes. E é uma escolha da pessoa levar ou não. Você não é obrigado. Só que agora deixa eu te dar uma dica, gente. Pediram, mesmo que você tiver, de repente, alguma condenação, mesmo que você tiver alguma condenação definitiva ali, leve. Não deixe de levar. Sabe por quê? Se a empresa pediu e você não levou, ela vai pensar o quê? Peraí, essa pessoa está escondendo alguma coisa de mim. E aí você sabe o que ela faz? Ela acessa lá o site da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E lembra que você já teve que apresentar para ela seu RG e CPF? Pronto, sim. Ela faz uma consulta da sua ficha criminal do mesmo jeito. E aí vai ficar pior pro seu lado, porque o patrão descobriu sozinho, você não contou para ele. Você acha que você vai ser contratado? Não. Não vai. Tá? Então por isso que eu falo assim, gente. Se acontecer, leve. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque eu advoguei, tá? 5 anos da minha vida. E esse período eu conheci pessoas que cometeram algum tipo de delito, né, criminal por bobeira e nunca mais depois voltaram a cometer nada. E eu conheci pessoas que são do crime porque gostam de ser do crime. Então achar que toda pessoa que foi pro crime é um coitadinho, mentira. Pensar que todo mundo que cometeu algum crime é um bandido que não presta, mentira também, gente. Tá? Um caso que eu vou dar de exemplo. Eu tive um cliente que ele tinha 18 anos, começou a trabalhar numa fábrica de joias, vinha de família muito pobre, cresceu junto ali de várias pessoas erradas, e os amigos convenceram ele a facilitar a entrada deles na fábrica para roubar as joias. Ele falou, não, vamos, tal, e ajudou. Só que, gente, 2 dias depois do que ele fez, ele procurou a polícia para contar o que aconteceu e se entregar. Ele não era nem suspeito. Ele procurou porque ele falou, o que eu fiz é errado e eu não quero viver com isso, com essa culpa escondida em mim. Ele se entregou, cumpriu a pena dele e tá hoje aí super bem, nunca mais cometeu nada. Tá? Isso já faz mais de 10 anos, gente, que aconteceu. Então, assim, foi um caso de uma pessoa que cometeu um erro e mudou. Da mesma forma que eu atendi pessoas que falavam, eu faço porque eu gosto. Tá? Então, tem esses dois lados. A gente precisa repensar. Mas por que a empresa pode pedir isso? Vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que alguém aí respondesse para mim. Vocês contratariam, vamos imaginar o seguinte, você tem uma fábrica de joias ou uma joalheria. Você contrataria alguém para trabalhar nesse local que já teve uma condenação por roubo à mão armada? Eu não. Eu não. Eu também eu não. Vamos ser sinceros, eu também não, gente. Né? Da mesma forma, você precisa de alguém para cuidar de um idoso. Você contrataria alguém que tem uma condenação por maus tratos a idosos? Não. Tá? Então, gente, isso aqui é justamente para você, de repente, evitar algumas surpresas. Eu não estou falando que essa pessoa não possa mudar, mas você vai colocar ela direto em contato com aquilo
já gerou problema para ela? Não, deixa ela procurar um emprego em outra área. Eu acho que ela precisa do emprego, né? Mas você não vai correr risco. Vamos ser sinceros, que o pessoal também gosta às vezes de falar assim, não, eu faria isso porque é pelo bem. Não, gente, vamos ser sinceros. Ô, prof, e se Oi. durante o trabalho a pessoa Ah, tá lá trabalhando e aí ela foi presa? E aí? nós vamos falar sobre isso no final do módulo. Mas eu já vou adiantar. Se ela for condenada, dá demissão por justa causa. Tá? Mas nós vamos ver depois por quê. Vou deixar vocês curiosos por um tempo aí. Nós temos uma série de exames que também precisam ser feitos. A gente já falou do exame admissional, que é aquele para contratar a pessoa, né? Que a gente vê se ela está respirando, se ela está viva, né? Mais ou menos isso. E aí nós temos um outro tipo de exame, que é o exame periódico, que é aquele que precisa ser feito em determinados períodos de tempo, em determinados espaços de tempo. Qual é a função do exame periódico, gente? Identificar o surgimento de doenças ocupacionais, ou seja, aquelas ligadas ao trabalho, e crônicas, ou seja, que não vão ter cura, que vão permanecer para sempre, a cada ano ou menos, né? A gente teria, teoricamente, aí, pelo menos, talvez uma vez por ano que fazer, e dependendo do caso, até menos tempo. Quem que tem que fazer? Oi? Cada 6 meses, no hospital, a gente colhe o hemograma e mais alguns exames. Colhe no próprio setor. E depois passa com o médico do trabalho para pegar o resultado. Então, no caso de vocês, é menos, até porque vocês estão em contato com várias formas de doenças diferentes, né? Isso. Ah, mas a gente se protege. Gente, eu sei que o pessoal se protege. Mas a proteção não é mágica, infelizmente, ela não tem como. O risco existe, né? O risco é você pode se contaminar. Quantos, mesmo com todos os EPIs. quantos profissionais da área da saúde, mesmo se cuidando, não estão eventualmente adoecendo com Covid? Bastante. Perdi vários amigos. Tá? Então, Marcelo, mas eu sei de fulano que estava trabalhando e não estava fazendo as medidas de proteção. Sim, gente, eu também sei que não é porque a pessoa é da área da saúde que ela é perfeita e que ela faz tudo certo, né? Mas muitos fazem. E esses também estão sujeitos. Né? Não é só o que faz errado. Né? Mas, assim, casos específicos como a área da saúde, cada 6 meses normalmente tem que fazer. Se não, a gente tem outras duas regrinhas, que são anualmente, se você tem menos de 18 anos ou mais de 45, e a cada 2 anos, se você está entre os 18 e 45 anos. Já vou contar um segredo triste para vocês, gente. Tirando a área da saúde, quase nenhuma empresa faz os exames periódicos. Nossa. Tá? E o que é pior, gente, porque isso aqui serve para o bem da empresa. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, eu estou com um funcionário lá começando a desenvolver uma doença relacionada ao trabalho, e eu não estou fazendo os cuidados, eu não estou acompanhando, e ele desenvolve. Para mandar essa pessoa embora, eu vou ter que indenizar ela pela doença que ela desenvolveu. E a indenização não é barata, tá, gente? Então, só para vocês terem uma ideia. Alguém aqui já enfrentou fila de banco? Sim. Eu já. Eu também. Já. Vamos imaginar o seguinte. Deve ter acontecido já com algum de vocês. Você tá ali, você é o próximo da fila, você já tá se preparando assim, né? Você já vai para frente, pezinho para frente, né? E aí a pessoa que está sendo atendido vira, sai, você já fala, sou eu, você já está pronto para ir. O caixa, ao invés de chamar o teu número, vira as costas e vai embora. Aí você xinga ele, você xinga a mãe dele, você xinga a avó dele, você xinga todo mundo, né? Uhum. Gente, É isso. mas deixa eu contar para vocês.
ele não faz isso só pra te sacanear, tá? Ele não olhou lá e falou assim, Ana Ingrid é a próxima, eu vou sacanear legal agora, né? Não, gente, não é por isso. O funcionário do banco, a cada tanto tempo, ele é obrigado a fazer uma pausa. Tá? Por que isso? Porque durante muito tempo, profissionais de banco desenvolviam uma doença. Talvez a Marina saiba me ajudar, gente. Eu tô falando porque ela é da área da saúde. Antigamente o pessoal chamava de LER essa doença. Eu sei que ela mudou de nome, mas eu não sei como que ficou agora. Tá? Que era lesão por esforço repetitivo. Tá? Isso. O que é isso, gente? É uma lesão no nervo e o pessoal de banco desenvolvia no pulso ou até no ombro aqui, ou no cotovelo, e não tem cura, tá? E dói pra burro. E aí o banco precisava indenizar esse funcionário na hora de mandar embora. Então o que aconteceu? Criou-se uma regra que o funcionário de banco, a cada tanto tempo, tem que fazer uma pausa para poder parar esse movimento, tá? Então, mas isso só é descoberto quando? Quando eu começo a fazer esses exames ocupacionais, né, periódicos. Quem aqui, de tanto mexer no celular, tá lá digitando, de repente o dedão dá uma travada, assim, você tem que fazer uma forcinha para ele dobrar? O meu. Ah, isso é começo de lesão de nervo, tá? Ai, credo. Não é brincadeira não, gente. O pessoal tá desenvolvendo LER por causa de celular. E Deus não me tem livre. cura, não tem cura. Fica muito tempo. Nossa, dá cada travada no meu dedo. É sinal que você tá ficando muito tempo nele, Credo. tá? Gente, eu falo em tom de brincadeira, mas é uma realidade, tá? Temos ainda, gente, o exame de retorno ao trabalho, quando você fica mais de 30 dias afastado do seu trabalho, por algum motivo de saúde, tá? Ah, Marcelo, mas o médico falou, né? Eu fiz uma cirurgia, o médico deu o atestado, falou, ó, 45 dias você pode voltar. Gente, cada organismo leva um tempo diferente. Esses 45 é uma média que a gente tem, por exemplo. Tem gente que com um pouquinho menos talvez já esteja bom. Tem gente que talvez precise de um pouco mais de tempo, né? E aí eu vou ter que passar por um exame para saber se eu estou apto ou não para voltar. Temos também o exame de mudança de função, que é quando você muda de departamento dentro da empresa. Tem que fazer exame, ninguém faz, mas tem que fazer, tá? E temos o exame demissional, que é aquele feito quando? Você é dispensado. Quando você é dispensado, para ver se você não desenvolveu nenhuma doença relacionada ao trabalho, tá? Semana que vem, nós vamos continuar a partir daqui, ó, da área da saúde na empresa. Ó, bastante informação. Legal. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. De Tá? nada, professor. Daqui Obrigado, a pouco senhor. a gente manda. Obrigado. Daqui a pouco a gente manda as atividades da semana e Tá. espero vocês semana que vem. Obrigado, Tá bem. professor. Obrigada, Até lá, gente. professor. Bom final de semana para vocês. Obrigado Tchau. igualmente. Tchau. Tchau, pessoal. Com Deus. Tchau.